Bom, e no programa de hoje nós vamos falar sobre o clima, né? Que tudo indica que vai desabar a partir de amanhã, trazendo até possibilidade de geada, o que tem preocupado aí principalmente produtores rurais, né? Com risco de perda de plantações mais sensíveis, como o café. Mas para entender o que vai acontecer com o nosso clima aqui e tudo mais, a gente vai conversar agora com o engenheiro ambiental, o professor José Mário Ferreira de Andrade. Está aqui no Zoom comigo. Tudo bom, professor? Bom dia, Alexandre. Bom dia, telespectadores. É um prazer enorme aí conversar com a TV Câmara aqui em Rio Preto. Maravilha. Obrigado, viu, professor? Bom, vamos lá. O que está motivando aí essas baixas temperaturas para os próximos dias? O que vai acontecer com o nosso clima aí, professor? Então, Alexandre, a semana passada, a Agência Americana para o Oceano e a Atmosfera, a NOAA, divulgou um alerta sobre a queda acentuada das temperaturas no Pacífico, na linha equatorial, principalmente no sul do Equador e no sul do Peru. Quando as temperaturas lá do oceano estão baixas, isso caracteriza um fenômeno meteorológico chamado Laninha. O Laninha favorece muito a entrada de frentes frias polares, da frente frias do sul do país, há um aumento acentuado das chuvas na região sul e atrás dessas chuvas, né, logo a seguir dessas chuvas, há uma queda acentuada das temperaturas em virtude do avanço das massas polares muito frias. E tudo isso está acontecendo. Essa semana, ontem, nós tivemos chuvas aqui de 24 milímetros, uma chuva muito acentuada, uma vez que para o mês de maio são previstos apenas 46 milímetros. Até o dia 15, já tivemos aqui 43 milímetros de chuvas acumuladas em Rio Preto, o que é um volume muito significativo. E a expectativa agora é que o avanço de massas polares ocorram, um declínio muito acentuado das temperaturas, que já se nota aqui em Rio Preto, por exemplo, no dia de hoje, a temperatura já caiu para 18 graus e amanhã tem uma expectativa de uma mínima já em torno de 10 graus aqui na nossa região. E ao longo da semana poderá a temperatura atingir entre 7 e 8 graus, dependendo muito da situação, da evolução de um outro fenômeno que está acontecendo no Rio Grande do Sul, no litoral do Rio Grande do Sul, que são dois ciclones que estão lá favorecendo ventos muito fortes. Esses ventos estão chegando aqui no noroeste, pela região, pelo quadrante sudoeste, trazendo muita umidade. Dependendo do teor de umidade na atmosfera, a temperatura poderá reduzir aí para valores muito baixos, talvez jamais registrados durante o mês de maio aqui na nossa cidade. A gente está vendo um mapa aí com as massas polares e também a previsão da temperatura, como disse o professor, podemos chegar a 8 graus. O senhor acredita que chegaremos nessa temperatura? Então, vai depender muito da evolução dos ciclones que estão adentrando o continente pelo sul do país. Esses ciclones favorecem os ventos sudoeste, esses ventos trazem muita umidade aqui para o noroeste paulista. Essa umidade, hoje, por exemplo, deverá chover em torno de 2, 3 milímetros ainda, e quando a umidade permanece um pouco mais alta, a tendência é que as temperaturas também se elevem. Então, a gente pode ter aí temperaturas realmente baixas, variando aí entre 7 e 8 graus. Lembrando que o recorde de temperatura aqui na nossa cidade é de 5,5 graus em agosto de 2011. No ano passado, entre 20 e 29 de julho, tivemos temperatura mínima de 5,5 graus medidas aqui no Eldorado através da estação meteorológica da CETESB. A gente está exibindo agora o mapa aí das temperaturas, professor. A gente percebe ali o amarelo, né, e o verdinho são as temperaturas mais baixas, né? A gente percebe a evolução aí da massa polar. Professor, queria que o senhor comentasse um pouco quais as consequências disso, principalmente para produtores rurais.
Inclusive, eu recebi uma mensagem de um amigo aí, produtor, que ele alerta para essa onda de frio e ele lembra da importância de proteger culturas como hortaliça, café, seringueira e principalmente as plantações nas baixadas e beira dos rios. E lembrando também dos aviários e animais de pequeno porte devem ter proteção e calor à disposição. Temos risco de quebra de safra aí por conta disso? Sim, né? Especialmente o café, embora o café não seja uma cultura muito importante aqui no Noroeste, mas todos nós somos grandes consumidores de café. O café está atingindo valores históricos, né? Os preços, em função da geada, em função também da seca do ano passado. E esse ano a tendência é que as temperaturas fiquem aí em torno de 4 a 5 graus na região, na Alta Mogiana Paulista, sul de Minas Gerais e no Triângulo Mineiro, que são grandes produtores de café e que isso poderá, né, provocar mais um aumento considerável aí no preço do café. Para a região de Rio Preto, o problema maior refere-se aos hortifrutigranjeiros, que normalmente são cultivados, são hortaliças, verduras cultivadas nas baixadas, né, nas proximidades dos córregos, onde se verificam as mais baixas temperaturas. Talvez não tenhamos geadas aqui na área urbana, mas nesses locais de mais baixos poderão ocorrer o declínio acentuado de temperatura com geadas quando queimam, né, as folhas, queimam praticamente, são perdidas praticamente as culturas, as produções de hortifrutigranjeiros. Um outro aspecto interessante também é a queima da vegetação, principalmente nas áreas de preservação permanente ao longo dos córregos. O ano passado ficou nítido, né, aquela cor achocolatada depois das geadas e queimaram intensamente a vegetação nativa. Uma perda muito grande para uma região que já tem pouca vegetação nativa, como a nossa aqui do Noroeste Paulista. Enfim, a baixa temperatura poderá provocar perdas significativas na produção de café, na produção de hortifrutigranjeiros e nas pastagens. Imediatamente as pastagens queimam e o gado fica sem pastagem para o consumo, para a produção de leite e carne. Isso é pior ainda no momento que a gente já enfrenta uma inflação muito grande de alimentos, né? Perder safra aí agora pode pressionar ainda mais o valor dos hortifrutis, né? Principalmente tomate, a gente vê aí um preço absurdo. Exatamente. É uma situação interessante, Alexandre. Por exemplo, você toma por base de um café. Uma xícara de café aí no mercado, café expresso, deve estar em torno de R$ 6. Uma xícara de café contém apenas 50 mililitros. Isto é, nós estamos pagando por 1 litro de café algo em torno de R$ 120. Mais caro que o filé mignon, mais caro que o bacalhau, mais caro que qualquer outro tipo de produto. Isso em virtude de uma situação climática, a geada que dizimou a produção no Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro é o maior produtor de café do Brasil, o Cerrado Mineiro, e que nunca havia registrado uma geada tão intensa como a do ano passado. E se porventura agora confirmar essas previsões de novas geadas, o café poderá atingir um preço histórico acima de $320, o que foi a cotação maior registrada em todos os tempos. É isso aí. Ô professor, e tem algum jeito de proteger plantações, enfim, culturas aí? Parece que outro dia eu vi uma foto, o pessoal com uns tambores que põe fogo para ajudar ali a manter um certo calor nas plantações. Isso funciona? Exatamente, né? Nas baixadas, né, alguns produtores utilizam a fumigação, que consiste no emprego de serragem, mais algum óleo que você provoca uma queima. Essa queima vai provocar uma nebulização, uma espécie de uma nuvem, né, de fumaça em torno da plantação, e essa nuvem vai permitir a contenção, vai permitir um aumento de temperatura e que não deixa a geada agir. Mas é algo assim muito difícil de conter.
De uma forma geral, não se tem assim uma previsão de horário, de quando que pode ocorrer uma geada, normalmente por volta entre 6 e 7 horas da manhã, mas não se tem um momento exato. E o fenômeno da geada, que consiste no congelamento, né, da água, do vapor d'água superficial, ele traz um maior problema quando saem os primeiros raios solares, que é aí que esse gelo queima a planta, né, com a presença do raio solar. Então é muito difícil, né, usar a fumigação. Há outras técnicas, né, o pessoal que consegue produzir hortifrutigranjeiros por meio de estufas, as plantas aí ficam um pouco mais protegidas. Nas pastagens é praticamente impossível a proteção e nas áreas de preservação permanente, muito menos ainda, a temperatura pode reduzir a valores abaixo de zero. É bom lembrarmos que, por exemplo, na onda de frio do ano passado, houve registro de temperaturas de 3,3 graus negativos em Santa Salete e 3 graus negativos também em Barretos. São temperaturas muito baixas, congelantes, e que praticamente não há assim, uma forma técnica de se evitar esse problema. Certo, muito frio mesmo. E o que tem chamado a atenção é que a previsão, normalmente quando faz esses frios, são 1, 2 dias, né? Mas a previsão é que pelo menos até domingo a gente tem essas super baixas temperaturas. Por que isso também? Então, isso é uma situação bem típica, né? Bem singular. A gente ter aqui quarta, quinta, sexta, feira, as próximas quarta, quinta e sexta-feira, com temperaturas abaixo, aí, temperaturas mínimas em torno de 5, 7 graus, que são as últimas previsões. Essa é uma situação praticamente inovadora, né? Talvez isso tenha alguma relação mesmo com o fenômeno Laninha, que é o resfriamento das águas lá do Pacífico, o que favorece a incursões de massas polares muito fortes, muito assim, com a capacidade de atingir até o sul de Goiás, o centro-oeste brasileiro, o Triângulo Mineiro, o sul de Minas. Situação que praticamente nunca foi vista, ou que se foi vista aí, talvez nos últimos 30, 40 anos. Então é uma situação muito diferente, não será apenas um dia, mas diversos dias com temperaturas aí entre 5, 7 graus de mínima, e a máxima também, é outra situação importante a gente ter uma atenção, máxima de apenas 19 graus. Essa é uma situação assim, de um frio muito penetrante, um frio intenso, né? Que não somente para o meio ambiente, mas também a gente precisa lembrar que nós estamos assim saindo de uma pandemia, né? Estamos aí controlando a pandemia da Covid-19. Nessa época são muito comuns os problemas respiratórios e além das pessoas estarem aí com a vacinação em dia contra a Covid, é muito importante também que mantenham, né, em dia a vacina contra a A gripe. gripe, né? O mês de junho, né, tradicionalmente no dia 21 inicia-se o inverno, mas esse ano o inverno está começando praticamente 30 dias antes, isto é, as pessoas vão ficar mais aglomeradas, ficaremos mais nos ambientes fechados com pouca ventilação, uma situação que favorece muito a disseminação das viroses, principalmente gripe e, eventualmente, alguns surtos aí de Covid-19. Então, do ponto de vista de saúde pública também, merece muita atenção, atenção com as crianças que vão nas escolas, os estudantes, enfim, as baixas temperaturas aí também são um fator que exacerba o problema de doenças respiratórias. E nós temos uma situação também de moradores de rua, né? A gente tem uma população bastante significativa aí que vive nas ruas e com esse frio aí. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou falar disso, porque a prefeitura, inclusive, divulgou aí uma ação especial com essas pessoas. Ô, professor, eu vi meteorologistas falando de um fenômeno que pode ocorrer, inclusive aqui em Rio Preto, chamada chuva congelante. O que é isso? Então, é uma outra situação também, né?
Mas isso talvez ocorra mais no sul do país, nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em virtude do ciclone que está ocorrendo lá no litoral do Rio Grande do Sul, né? Prevalece um vento sudoeste, esse vento sudoeste transporta muita umidade e poderá acontecer chuvas durante baixas temperaturas. A gotícula de água que se forma ao atravessar uma massa de ar frio, ela adquire uma temperatura muito baixa e quando ela atinge o solo, ela se congela imediatamente. Isso é a chuva congelante. E é interessante esse tipo de chuva, segundo os meteorologistas, que a pessoa que é atingida pelos pingos de chuva, ela não vai sentir molhada, porque imediatamente a gotícula de chuva, quando atinge, ela congela. É uma situação inovadora para o sul do país praticamente os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui para a nossa região, não há expectativa de chuvas nos próximos dias. Isso provavelmente não vai acontecer. O maior problema mesmo serão as geadas. Geadas mesmo, né? E neve? A gente tem possibilidade de neve em algum ponto do Brasil? Então, tradicionalmente, né, em Urupema, São Joaquim, lá na Serra Catarinense, na Serra lá de divisa com o Rio Grande do Sul, poderão, segundo as últimas previsões, ocorrer aí o fenômeno também da neve, né? A neve é um pouco diferente da chuva congelante, porque a neve, a formação da gotícula em altas temperaturas, ela já forma congelada, vamos dizer assim. Em baixas temperaturas, nas altitudes, a neve já se forma. Diferente da chuva congelante, que a água, as gotículas atingem o solo ainda na forma líquida, mas ao atingir o solo ou um outro objeto, elas congelam imediatamente. Vou pedir para o Israel jogar aí na tela. A gente tem uma imagem feita aí pelo professor agora pela manhã, mostrando as nuvens e o céu aqui de Rio Preto. O que chama a atenção? O que chamou a atenção do senhor aí, professor? Então, o mês de maio, né? Não era para assim, a gente ter assim, uma quantidade de chuvas tão grande que está acontecendo. A previsão era de 46 milímetros, ontem choveu 24 milímetros, e o acumulado do mês já atinge 43 milímetros. E hoje pela manhã, a gente viu aí na atmosfera, né, uma formação muito acentuada de nuvens, e principalmente o vento sudoeste. É o vento causado pelos ciclones que estão atuando lá no Rio Grande do Sul. Esse vento ele traz muita umidade lá da parte sul do país. Essa umidade chega aqui na nossa região e com o calor que está aqui presente e aí as frentes frias se aproximando, transformam em nuvens. Então, hoje amanheceu com muito nublado, né? Nuvens escuras, tipo cumulonimbus, nuvens baixas. Aqui no aeroporto estava com uma visibilidade, estava com um teto de 150 metros apenas, as nuvens estavam formando em torno de 150 metros, estava a umidade muito alta, em torno aí de 90%, tudo indicando que haveria chuvas aqui na parte da manhã, seguindo as previsões. É uma outra situação interessante, e quando o céu está nublado, a temperatura não cai tanto. Então, vai depender, né, nos próximos dias da ocorrência de nuvens, a queda da temperatura. Se houver formação de nuvens igual aconteceu hoje, é provável que a temperatura não caia muito. Mas se o céu permanecer sem nuvens, totalmente limpo, as temperaturas poderão se reduzir muito conforme as previsões estão mostrando. Por que isso? Qual a relação da nuvem e o frio? A nuvem funciona como se fosse um cobertor. Ele segura elas seguram o calor. Então, não deixa o calor dissipar. Quando você não tem nuvens, todo o calor que está presente aqui no solo, ele se dissipa rapidamente. E é aí que a temperatura cai muito. Então, por exemplo, a formação de nuvens é muito importante para evitar as geadas. Se no dia anterior o céu está nublado,
a probabilidade de geadas é pouca, mas se o dia estiver bem, sem nuvens, totalmente estrelado, com a visibilidade muito alta, no outro dia, provavelmente, dependendo aí das correntes frias, poderão ocorrer as geadas. Olha só, tá aí então. O professor, o senhor falou da neve, a chuva congelante, granizo tem essa possibilidade ou aí é outra situação que não vem ao O caso? granizo ocorre mais durante o Calor, verão. né? O verão. Então, as nuvens tipo cumulonimbus, né, em alta altitude, lá as temperaturas chegam a estar a 20 graus, 30 graus negativo, forma-se o granizo. Esse granizo atravessa também outras camadas de ar frio e chega aqui, as chuvas chegam aqui na forma de gelo, que é o granizo. Mas não há expectativas aí para os próximos dias aqui na nossa região, é muito raro chuva de granizo aqui no outono, começo do inverno. Segundo as previsões, a última chuva que deverá ocorrer apenas hoje. Depois teremos aí um período até o dia 30 de maio praticamente sem chuvas. Isto é, a atmosfera não vai ter nuvens e uma condição mais propícia, né, às baixas temperaturas, dependendo aí, volto a reiterar, ratificar, do desenvolvimento desse fenômeno que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, que são os ciclones que estão trazendo aí muitos ventos da direção sudoeste aqui para a nossa região. Tá certo, gente. Tá então o professor Zé Mário Ferreira de Andrade, engenheiro ambiental, falando do frio. Quer falar mais alguma coisa, professor? Ficou alguma coisa para trás? Alertar aí para Eu só separar queria blusa e reiterar. cobertor, né? Então, Alexandre, vocês sempre estão insistindo aí na questão atmosférica, na meteorologia. Com o avanço da tecnologia da informação, qualquer pessoa pode ter o acesso a essas informações que nós estamos transmitindo. Hoje, a meteorologia não é uma ciência exclusiva propriamente dos meteorologistas. Os dados estão aí em tempo real, disponíveis nas plataformas, a plataforma Wind, outros modelos meteorológicos. Esses modelos são atualizados de hora em hora. Então, todas as pessoas, os produtores agrícolas principalmente, os avicultores, né, poderão fazer as suas previsões acessando esses dados que estão disponíveis aí, não dependem de nenhuma empresa de meteorologia, e as pessoas vão observando os dados, se atentando para as mudanças e tomando as providências que são necessárias, quer em termos de saúde pública, de produção agrícola, de proteção das pessoas. Foi muito importante você disse aí das pessoas que residem, infelizmente, aí, os moradores de rua, uma população aí desabrigada e que eventualmente podem até mesmo falecer por hipotermia, são baixas temperaturas. As autoridades sanitárias, as pessoas, os produtores, a mídia, acessando os dados, terão informações mais precisas e poderão planejar ações preventivas em função dessas mudanças, em função também aí dessas ocorrências que estão previstas aí para os próximos dias. Sem dúvida. Essa plataforma Muito que o senhor citou aí, o Índia, é bastante interessante. Você tem várias informações ali, direção do vento, enfim, várias modelagens que você pode filtrar para, enfim, ver aí a temperatura. O senhor ia falar mais alguma coisa? Eu agradeço muito aí a atenção da TV Câmara, né? Vocês estão sempre atentos aí com as questões climáticas. Estamos aqui no outono, próximo ao inverno. Começam, depois desse período aqui, começam as queimadas, que são outros problemas graves aqui que enfrentamos, de má qualidade do ar. Excepcionalmente, nós tivemos de janeiro até maio uma qualidade do ar muito boa aqui em Rio Preto, muito diferente dos outros anos. Tradicionalmente, entre abril e maio, intensificam-se os problemas de queimadas aqui na região, mas esse ano, em virtude das chuvas intensas, nós não tivemos tantas ocorrências e podemos ter respirado aqui, respiramos um ar de boa qualidade, diferente de 2021, por exemplo, que nessa época já estava de qualidade moderada ruim.
Foi terrível, né? 2020, 2021, aí torcer para esse ano chover bastante para não ter aquele drama das queimadas. É isso aí, professor. Obrigado, viu? E estamos sempre à disposição aí para tratar dos assuntos do meio ambiente. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos aí, especialmente vocês aí da TV Câmara, que sempre repercutem aí os problemas atmosféricos aqui do Noroeste Paulista. Muito obrigado.